Você não pode manter a falta de perdão no seu coração e ter as coisas que você quer que aconteçam em sua vida. Se você quer ter o que Deus diz que podemos ter, temos que fazer o que Deus nos diz para fazer. Nesta manhã quero falar com você sobre dar frutos em tempos difíceis. Sabe, não é difícil ser agradável quando tudo está bem para você. Quando está se sentindo bem, não tem grandes problemas, você tem um bom aumento lá no trabalho, você vai às compras amanhã ou vai às férias na próxima semana. Não é difícil ser bom para as pessoas nesses momentos, mas fica muito mais difícil quando tudo na sua vida parece que está dando errado e essa situação já vem se arrastando por um longo tempo. Sim. Amém. Eu acredito firmemente que uma das coisas que o Espírito Santo quer trabalhar conosco, e isso leva tempo, e duvido que haja alguém aqui, incluindo eu, que seja perfeito. Se meu marido estivesse aqui, provavelmente teria. Eu nunca vi um ser humano assim, tão firme e estável quanto aquele homem. Ele não se importa com o que as pessoas pensam dele, ele não vai se preocupar com o que as pessoas falam dele, ele é apenas estável. Não importa o que esteja acontecendo, ele é o mesmo. E eu sempre fui. Se as coisas estão boas, eba, vamos louvar ao Senhor. É o tipo do cristão ioiô, sobe quando as circunstâncias estão lá em cima e desce quando estão lá embaixo. Eu estou lhe dizendo que isso é exaustivo, minha gente. Não é mesmo? Sim, absolutamente exaustivo, porque nós ficamos como um fantoche e Satanás tem as cordas. E assim, tudo que ele faz é nos jogar na cama, naquele dia, fazendo algo que nós não gostamos e nós apenas ficamos para baixo. Você tem que chegar ao ponto onde você não quer viver assim mais, você não vai viver assim mais, então você tem que chegar ao ponto em que você tem que chegar ao lugar onde você pare de esperar que as suas circunstâncias mudem, e então você decide: Deus, muda a mim. É você que tem que mudar, não as suas circunstâncias. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Animem-se, porque eu venci o mundo. Amém? João 16:27 disse: a minha paz eu deixo com vocês. Não se permitam ficarem magoados e perturbados. João 16:33. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a forma como você vence o diabo, dando um soco na cara dele, é esta: fique calmo e seja feliz. Pois é, mas nós não agimos assim. Eu tenho um livro sobre isso. É chamado Viver Além dos Seus Sentimentos. Em outras palavras, você pode ter sentimentos, mas não pode deixá-los ter você. Se nós deixarmos os nossos sentimentos liderar o nosso comportamento, então o diabo vai nos controlar o tempo todo. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado é o homem que confia e depende do homem, fazendo da carne fraca e imperfeita a sua força, e cuja mente e o coração se afastam do Senhor. Pois ele será como um arbusto no deserto, e não verá a prosperidade quando ela chegar, mas viverá nos lugares rochosos no deserto, numa terra inabitada, solitária, erma e salgada. Então, me parece como aqueles que depositam sua confiança em pessoas, no mundo, e tudo que acontece a gente... Bem, eles precisam fazer algo sobre isso. E quem são eles? Eles precisam consertar tudo e nós nem sabemos quem são eles. Nós somos eles. Amém? Nós somos os que precisam
consertar as coisas. Nós olhamos muito para o governo, dependemos muito dele para nos fornecer coisas. Veja, olha, nós é que precisamos dos nossos olhos. As pessoas vão desapontar você. Alguém pode dizer amém para isso? As pessoas vão decepcioná-lo. Você vai se decepcionar consigo mesmo, se você confiar em si mesmo. Mas Deus disse, se você me seguir, você nunca será desapontado. O que não significa que... Isso não significa que você terá tudo o que deseja o tempo todo, mas terá o que é melhor e aquilo que é certo. Agora, esse é o futuro do homem que não deposita sua confiança no sistema e nas pessoas do mundo. Abençoado, com segurança espiritual, é o homem que acredita e confia no Senhor e cuja esperança e confiança está no Senhor. Porque ele será alimentado como uma árvore plantada junto às águas, que espalha suas raízes pelo rio e não temerá quando o calor chegar, mas as suas folhas serão verdes e hidratadas e não estará ansiosa e preocupada. E no ano da seca, ela não parará de dar frutos. Agora, eu amo essa escritura. Eu comecei a aprender essa escritura com um pastor que eu tive lá no começo do meu caminhar com Deus. Ele usava muito esta passagem e temos que entender que os galhos de uma árvore só podem ser tão grandes se suas raízes forem profundas. Portanto, precisamos estar profundamente plantados nas coisas que acreditamos sobre Deus. A Bíblia diz que devemos estar enraizados em Cristo Jesus, profundamente enraizados no amor dele por você. Quando você tem raízes profundas, as tempestades não afetam você. Um pequeno galho de uma árvore no quintal pode ser destruído na tempestade, mas nós temos algumas árvores gigantescas lá no nosso quintal que estão lá há centenas de anos que não se movem. Não importa o tipo de tempestade, elas não se movem porque têm raízes muito, muito profundas. Mas o que muitas pessoas desejam, elas querem muitos frutos em sua vida. Elas querem muitas coisas, querem muitas oportunidades, elas querem ser bem conhecidas, querem ganhar muito dinheiro, querem ter muitas coisas, querem um determinado fruto, mas elas não estão dando o tipo certo de fruto. Elas vão atrás de coisas que realmente não têm capacidade de mantê-las sempre felizes. E assim eu amo esta passagem da árvore que é plantada em Deus, profundamente plantada em Deus. Deixe-me lhe dizer que eu acho que precisamos ficar mais e mais profundos. Comecei a fazer uma série de livros, os primeiros 2 serão lançados na próxima primavera, e são comentários bíblicos, onde eu começo com as epístolas. Então, lá eu estou sendo muito sincera no que eu digo, porque eu não quero mais ficar dizendo para as pessoas ler a Bíblia, sabe? Eu estou dizendo, estude sua Bíblia. Nós precisamos ser enraizados mais profundamente na palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-lo até o ponto que nenhuma tempestade em nossa vida possa afastá-lo de nós. Amém? Então nunca diga quando as coisas não estão indo bem, Deus, você não me ama. Mas abra sua boca e diga ao diabo, Deus me ama. Eu vou sair disso, eu vou ficar bem, eu terei um bom final, tudo vai acabar bem. Todos nós temos problemas na vida. Você não vai viver e ter uma vida perfeita e nunca ter problemas, mas queremos crescer até o ponto onde, mesmo durante os piores momentos de nossas vidas, nós somos tão profundamente plantados em Deus que ainda podemos dar bons frutos. Amém? Alguém precisava ouvir isso hoje aqui? Salmo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado, afortunado, próspero, favorecido por Deus é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos e exemplos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta para descansar na roda dos escarnecedores. Vou dizer isso rápido. É importante com quem você gasta o seu tempo. É exatamente isso que está dizendo. O homem que se assenta no meio dos pecadores e se aconselha com eles,
está entrando em sérios problemas, porque você se torna igual àquela pessoa com quem você está andando o tempo todo. Amém? Se você ouve meus ensinamentos dia após dia após dia, você começa a pensar como eu penso e a dizer as coisas como eu digo. Mas se você gastar todo o seu tempo com uma pessoa que vive se queixando, não vai demorar muito e você vai estar fazendo a mesma coisa. Alguns aqui poderiam resolver imediatamente alguns problemas se apenas conseguisse um novo grupo de amigos. Amém? Conheço algumas pessoas tementes a Deus. Antes o prazer dele está na lei do Senhor e na sua lei, seus preceitos e ensinamentos, ele constantemente medita dia e noite. Esse homem será como uma árvore, plantada e alimentada em ribeiros de água, que dá o seu fruto. Essa coisa do fruto está em toda parte, em sua própria temporada, cujas folhas não caem. E o que quer que ele faça, ele prosperará até chegar à maturidade. Então, se eu estou vendo isso de maneira adequada, quando você dá bons frutos, o resultado é que Deus prosperará tudo o que você colocar as mãos. Só que nós queremos evitar o fruto, mas obter a prosperidade. Mas você não pode manter a falta de perdão em seu coração e ter as coisas que quer que aconteçam em sua vida. Se você quer ter o que Deus diz que nós podemos ter, temos que fazer o que Deus nos disse para fazer. É uma fórmula muito simples. Vou dizer novamente, se queremos ter o que Deus diz que nós podemos ter, devemos estar dispostos a fazer o que Deus diz que devemos fazer. Certa vez eu estava murmurando porque me senti como se houvessem coisas que Deus tinha me dito que eu não poderia fazer e eu vi outras pessoas fazendo. Uma delas, por exemplo, era sobre filmes os quais eu achava que eu poderia ver e há muitas coisas que eu gostaria de ver que não sinto que posso ver por causa de certas coisas que estão lá e ainda assim conheço muitas pessoas, até mesmo do ministério, que não tem problema em ver certos tipos de filmes, mas você não é responsável pelo que todo mundo faz, você é responsável pelo que você faz. E assim eu estava reclamando um dia, Deus, eu não sei por que você é tão rigoroso comigo, sabe? Eles podem fazer tal e tal coisa, e sabe por que eu não posso fazer? E sabe o que Deus disse para mim? Olha, você pediu muito, você quer ou não quer? Eu sou aquela que orou para Deus pedindo que me deixasse alcançar o mundo inteiro com o Evangelho? E assim, quanto mais você quer fazer por Deus, mais estreito fica o seu caminho, sabe? Estão me ouvindo? Você tem que sair do caminho largo. É fácil caminhar no caminho largo, você tem muita companhia nesse caminho. Mas Jesus caminhou por um caminho estreito. E todos aqueles que querem conquistar o tipo de vida que Deus diz que você pode ter, quero dizer, a vida além de qualquer coisa que possamos imaginar, e para mim parte dessa vida é poder ter todos os tipos de problemas imagináveis e você não se incomodar com eles. Quem acha que essa é uma vida boa de se ter? Quantos amariam não se importar com o que as pessoas pensam de você? Isso realmente não te incomoda porque você conhece seu coração e sabe o que Deus pensa de você, e assim você não vai arruinar um dia sequer da sua vida por estar chateado com o que uma pessoa que nem te conhece pensa de você. Estas são as coisas reais que Deus quer nos dar. Não é apenas mais dinheiro ou uma carreira maior ou, sabe, mais fama ou ser mais reconhecidos. Essas coisas vêm e vão e deixe-me te dizer, não importa quão popular você seja, virá um dia em que aparecerá alguém que é mais popular do que você é. E assim você tem que conviver com isso. E precisa saber quem você é em Cristo. Amém?
O diabo me deixou irritada nesta manhã. Devemos ser como uma árvore plantada em ribeiros de água. E então, no ano da sequidão, ela continuará dando fruto. Não é suficiente dar pouco fruto, sabe? Quando as coisas estão indo bem. Talvez possamos ser honestos e nos fazer algumas perguntas nesta manhã. Como é difícil manter um bom temperamento quando se está sob pressão pessoal? Apenas só jogue algumas coisas fora. Para sempre. Quão difícil é para você manter-se bom com outras pessoas quando não parece que algo de bom está acontecendo com você? Que nível de paz você mantém durante provações pessoais? Você é capaz de permanecer alegre quando está passando por algo difícil? Sabe algo que alguém me disse uma vez, Joyce? Você nunca conhece realmente uma pessoa até que você a veja em todos os tipos de situações. E sabe, isto é tão verdadeiro. Você nunca sabe muito sobre uma pessoa até ver como ela reage quando as coisas não estão indo bem para ela. Eu sou tão grata que Deus me colocou junto ao meu marido, porque eu cresci numa situação tão patética e para mim o tumulto era normal. Eu vivia no meio de um turbilhão, eu não sabia que uma situação diferente existia e ninguém nunca me falou desta paz que eu consegui. Eu tive que ter alguém para mostrar-me e ele teve que mostrar-me isso por um longo tempo. E durante anos e anos eu vi que Dave continuava me amando, não importando como eu agia. E isso não quer dizer que ele não me confrontava, mas ele continuava me amando, ele permanecia calmo, não importava o que estivesse acontecendo. E eu finalmente pensei, eu quero isso. E veja, é isso que Deus quer que façamos no mundo. Ele quer que sejamos estáveis e que outras pessoas realmente possam ver que você tem algo que vale a pena ter e vão dizer, eu quero isso. Então você não vai precisar tentar enfiar o evangelho goela abaixo delas. Elas vão querer saber de você como você pode ser desse jeito. O que há de diferente em você. Deixe-me lhe dizer algo. O mundo está com fome. Eles não sabem por que estão com fome. Eles tentam preencher essa fome com coisas, mas estão com fome. Porque quando você não tem Deus em sua vida, você nunca ficará satisfeito, porque você foi criado para Ele. Você não foi criado para outra coisa, e sem Ele é impossível ser permanentemente feliz. Você nunca vê a pessoa real até vê-la sob pressão. Então, pressão, ela mostra o que está dentro, não é? Agora, em Colossenses 3, do 12 ao 15, o apóstolo dá uma lista muito detalhada de comportamento cristão aceitável. Todo mundo diga comportamento. Veja, é claro, a primeira coisa que é importante é o que acreditamos. Mas a fé sem obras é morta, disse Tiago. A fé vem em primeiro, mas as boas obras devem segui-la. Agora, se você só tem boas obras e não tem fé em Deus, isto é inútil porque não somos salvos por nossas obras. Mas se somos salvos pela fé, e você se torna uma nova pessoa em Cristo, e Ele está vivendo em você, então, na sequência, deveria ter um desejo muito natural de querer fazer coisas boas. Nós temos que amadurecer nisso, temos que aprender novos hábitos, temos de aprender novas formas de responder. Literalmente, no momento em que nasceu de novo, você entra na escola de Deus. E você irá para essa escola até o dia que Ele venha para te buscar. Todo aprendizado, e você sabe que estamos sempre aprendendo, então nós não vamos deixar estas coisas escaparem. É por isso que tenho orgulho de você doar tempo para sair e sentar num lugar como esse aqui, ao invés de estar por aí fazendo algumas das coisas que você poderia fazer.
Agora, vou deixar bem claro que sem Deus não podemos nos comportar da maneira que devemos. Isso não é apenas algo que você pode pular e decidir fazer. Eu vou sair daqui e vou ser legal. Bem, certamente não, sabe? Posso ser agradável o dia todo enquanto ninguém está em casa, mas quando as pessoas voltam para casa, eu me meto em problemas. Quero dizer, se não tivesse pessoas, eu poderia ser tão divina. Mas elas estão em todos os lugares. Em toda a parte. Na parte da tarde falaremos sobre isso. Então, aqui está esta lista. Colossenses 3:12. Então, como o próprio Deus escolheu pessoas que são santas, separadas, santificadas para... aqui está o propósito. E que foram bem amadas pelo próprio Deus. Deixa-os colocar um coração de compaixão, amabilidade, humildade, gentileza, paciência, que tem o poder de aguentar o que quer que venha e o que quer que o desagrade com bom temperamento. Você não gostaria que isso não estivesse lá? Deus, eu não quero ter que aguentar isso e ter uma boa atitude. Eu quero que você me livre disso. Agora, não sei se você notou ou não a palavra colocar. Deixa eu colocar um coração de compaixão, gentileza, humildade, que a palavra colocar é encontrada em vários lugares na Bíblia e, para mim, ela tornou-se uma frase muito importante porque eu aprendi que significa que eu tenho que fazer essas coisas de propósito. Nenhum de vocês foi e parou no seu armário nesta manhã e teve suas roupas saltando do cabide para o seu corpo. Você teve que escolhê-las e colocá-las no seu corpo. E alguns de vocês vestiram uma roupa que não parecia certa e você a tirou e colocou uma outra roupa. Eu fiz isso nessa manhã. Meu Deus, eu tenho prata na parte de trás desta calça e dourado na frente da camisa que eu ia vestir. O Senhor sabe, toda mulher sabe que não dá certo. Eu tinha que combinar. E então eu estava com as minhas malas fechadas. Bem, eu tive que... Porque eu tinha brincos de ouro, agora eu tive que abrir as malas de viagem para pegar esses brincos. E é surpreendente o que fazemos para sair na frente das pessoas e dizer: olha como eu estou bem. Olha, se nós gastássemos o mesmo tempo nos preparando espiritualmente. E se você acordar de manhã e colocar uma atitude que não parece boa para você? E então Deus diz assim: não está bom para você. Não. Isso não é para você. Você corre, muda tudo. Como você mudaria sua roupa? Estão comigo hoje? E aí você coloca Cristo, você coloca amor, você coloca paz, você coloca justiça. Estas são coisas que você faz de propósito com a ajuda de Deus. Para dar fruto, bom fruto, há uma coisinha que tem que acontecer, que se chama poda. Poda. Agora, alguns galhos selvagens precisam de um corte. Se você não sabe o que é poda, significa que quando uma árvore começa a ficar, ela está crescendo e de repente algum galho quer seguir por esse caminho e pode estragar toda a aparência da árvore. Então, você poda os galhos. E a poda tira as coisas mortas ou coisas que estão indo na direção errada. E a Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que estando nele não produz frutos, ele corta, ele poda e joga fora. E todo ramo que produz frutos, ele poda para que produza frutos ainda mais excelentes. Então me parece que esta coisa da poda é um fato da vida, não podemos nos livrar disso.
Você é podado se não der fruto. E se você dá frutos, Deus diz, que bom, eu tenho alguém com quem eu posso trabalhar. Vamos fazê-lo dar mais frutos. Então, às vezes, quando Deus está lidando conosco, Ele apenas faz alguns pequenos ajustes. Mas, para alguns de nós, existe um trabalho maior a ser feito. Vamos lá. Alguns de vocês... Alguns de vocês precisam pegar um desses e colocá-lo na parede de casa. Sabe, certa vez meu marido podou uma árvore no nosso quintal e eu sabia que isso precisava ser feito, mas quando eu cheguei do trabalho, eu fiquei tão brava quando eu vi aquela árvore. Isso porque não tinha sobrado quase nada dela. Você já se sentiu como se tivesse sido cortado até não sobrar quase nada? Ele disse, Joyce, seja paciente. Bem, meu marido tem muito disso, eu não tenho tanto que ele tem. Só seja paciente e você vai ver. No próximo ano... Bem, eu não queria uma árvore bonita no próximo ano. Eu quero uma árvore bonita agora. Quantos sabem que esse é o nosso problema? Nós não queremos nada para o ano que vem, ou para daqui a 5 anos. Nós queremos agora. Bem, Deus não trabalha dessa maneira. Às vezes Ele nos poda um pouquinho, como por exemplo, dizem que um pessegueiro, um bom fazendeiro, ou um cultivador de pêssegos, se ele for realmente bom, no primeiro ano a árvore vai dar um fruto minúsculo. Ele o arranca e joga fora. No ano seguinte o fruto é um pouquinho maior e ele vem e o arranca também. E se ele for paciente, cortando esses primeiros pequenos frutos da árvore, nos seus primeiros anos, então elas crescerão e darão frutos como nenhuma outra árvore. Vamos lá, alguns de vocês estão onde eu estou. Você está comigo? Sabe, quando Deus me chamou para pregar, eu pensei que eu sairia da cama direto para o mundo, sabe? Eu senti como se Ele tivesse dito, você vai sair pelo mundo inteiro e pregar a minha palavra. Eu não sabia que isto seria daqui a alguns bons anos. Veja, muitos de nós, Deus nos chamou para fazer algo, mas nós não queremos nos acalmar e deixar que Ele nos prepare. Será que estou falando com alguém? Nós não queremos nos acalmar e deixar que Ele nos prepare para o que Ele nos chamou para fazer. E sabe, é tão interessante. Davi, ele foi ungido como rei 20 anos antes de ser coroado. Alô? 20 anos antes de usar a coroa. E quando Deus coloca algo em seu coração, você tem a visão daquilo e você fica assim, uau! Mas isso vai começar como se fosse um fruto bem pequenininho saindo de uma árvore e Deus vai chegar e arrancar aquele bebê e dizer, ainda não. E com certeza no ano seguinte nós tivemos uma linda árvore no quintal da nossa casa. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele vai tirar de nós as coisas que viraram muletas para nós. Como quando você é um bebê cristão, Deus vai dar a você alguns amigos tão incríveis, alguns cristãos que vão te apoiar o tempo todo. Toda vez que você tiver um dia ruim, eles estarão lá para dizer o quão incrível você é e para profetizar seu grande futuro. Vamos, sabe do que eu estou falando? E então, realmente o que está acontecendo é que você está confiando muito neles e não confiando o suficiente em Deus. E então, Ele faz com que estas pessoas simplesmente saiam da sua vida.
E não sei, podem até fazer algo que machucam você. Oh, sim. Porque nesse processo de te manter apoiado, você chega a pensar que eles são essas pessoas perfeitas e tão incríveis que nunca machucarão você. Ei, escute, eu sei, porque eu já passei por tudo isso, eu tenho algumas histórias que te deixarão de cabelo em pé, sabe? E realmente é verdade. Quando eu tinha meu grupo de estudo bíblico, com as mulheres na igreja em que eu estava, e a minha pequena reunião de quinta de manhã, e eu tinha a minha pequena equipe de liderança, elas eram 12 senhoras, e eu achava que todas me amavam, sabe? Elas me amavam, elas estavam lá por mim, elas iriam me apoiar, e, sabe, chegou uma hora em que uma delas decidiu que ela queria o meu trabalho. Ela sentiu que Deus disse a ela que ela deveria estar pregando em vez de mim, e ela começou a falar isso para várias outras pessoas, e antes que eu percebesse, todas estavam encontrando falhas em mim, e elas acabaram fazendo fofocas e contando algumas mentiras, se viraram contra mim, e com certeza em toda a minha vida, esta foi uma das coisas mais difíceis pelas quais eu já passei, mas quer saber? Se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu confiei demais nelas. Eu coloquei muito a minha confiança nelas. E Deus te ama o bastante. Por favor, não entenda errado o que estou dizendo. Mas Deus te ama o suficiente para que Ele permita que algo aconteça na sua vida que vai te ferir por um período de tempo, porque a intenção é para que você se torne uma pessoa melhor a longo prazo. Porque eis aqui o que aconteceu. Deus estava pronto para me promover para o próximo nível do meu ministério, porque Ele estava me chamando para sair daquela igreja para começar a fazer o que estou fazendo. E eu só comecei a fazer isso numa escala muito menor. E com certeza eu teria levado todas elas comigo. E quanto mais alta é a escada que você sobe, mais danos as pessoas que não são realmente o que parecem ser fazem na sua vida. Então é melhor você agradecer por Deus revelar algumas das fraquezas delas aqui embaixo, em vez de esperar até que chegue aqui. Amém? Demorei 3 anos para superar aquilo, me machucou demais. Mas quer saber? Eu já estava acostumada a ficar sozinha e pedir a Deus o que eu precisava e depositar a minha confiança nele. E eu adquiri alguma sabedoria sobre ficar muito entusiasmada com as pessoas. Precisamos de pessoas, as pessoas são maravilhosas, precisamos dos amigos, mas há uma confiança que pertence somente a Deus. E quando você começa a dar a outra pessoa, isso vai voltar e morder você. Tem uma linda escritura em Isaías 61, os primeiros 3 versos que me guiaram por muitos e muitos anos tão difíceis da minha vida, e eu gostaria de tirar um tempo para que possamos lê-la, porque vamos entrar no assunto sobre frutificar novamente. Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e qualificou-me para pregar as boas novas aos mansos, pobres e aflitos. Ele me enviou para curar as feridas dos corações partidos e a proclamar liberdade do confinamento e condenação aos cativos físicos e espirituais e a liberdade dos prisioneiros. Bem, eu fui uma dessas pessoas de coração partido e tenho certeza que muitos de vocês foram. E Jesus veio para as pessoas como eu e como você. Ele veio para proclamar um ano aceitável do Senhor, o dia da vingança e da retribuição do nosso Deus. Você não ama isso? Deus é o seu vingador. Vamos lá. Deus é o seu vingador. E quando qualquer pessoa tratá-lo de uma forma errada e você a trata da forma certa,
Ó Senhor, ó, ajuda-me, Jesus. Vamos lá. Ei, você sabe o quão difícil é ser bom com alguém que você sabe que está falando mal de você pelas costas? É quando eu preciso daquela tesourona de poda. Algo me aconteceu uma vez que pode ser um bom exemplo. Algumas pessoas com quem fizemos negócios, fazíamos muitos negócios com eles. Era uma empresa de fora, não alguém que trabalhava conosco, mas eles trabalharam muito. Alguém me disse que estava num restaurante, numa das mesas, e essas pessoas com as quais trabalhávamos estavam sentadas bem em frente dele, e eles falavam cobras e lagartos sobre mim. Quero dizer, ela é isso, ela é aquilo outro, ela é mais aquilo e... Bem, eu tenho meu plano. Bem, eles perderão os negócios conosco a partir de amanhã. E vou falar isso para eles, e eu vou dizer aquilo para eles... E eu vou. E Deus me interrompeu dizendo, não, eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai orar por eles e mandar-lhes um presente. Honestamente, eu estou te dizendo a verdade, eu queria muito mandar anonimamente para eles uma cópia do meu livro, Eu e a Minha Boca Grande. Você não sabe o quanto eu queria fazer isso? E então, eu decidi, eu poderia sentir no minuto em que eu disse sim para Deus, eu senti alegria. Agora eu sei que isso parece estúpido, mas quando você faz a coisa certa, você sempre sente alegria com aquilo. Mesmo que seja difícil, isso sempre te traz alegria. Então eu lhes escrevi um bilhete de agradecimento dizendo o quanto nós gostávamos de fazer negócios com eles ao longo dos anos e, sabe, que esperávamos um grande futuro juntos. E mandei para eles cupons de presentes, para eles saírem, almoçarem. Eu queria tanto enviar cupons de presente para o restaurante onde eles estavam falando mal de mim. E sabe... Enquanto isso, a minha cara estava tentando encontrar qualquer coisinha que fizesse eles saberem que eu sabia de tudo. Se eu vou ser tão boa assim, eu quero que eles saibam que eu sei o que eles fizeram. E mesmo assim eu estou sendo boa para eles. Mas não, Deus não queria nada disso, eu tinha que fazer o que Ele me disse para fazer. Mas aí é que está. Agora olhem bem para mim. No momento em que eu fiz isso, eu fiquei livre. Quando você faz assim, as pessoas não conseguem mais te ferir. Porque veja o segredo que é encontrado em Romanos 12, 21. Nós vencemos o mal com o bem. A maneira de vencer o mal é matando-o com o bem. Você já ouviu a frase, mate-os com bondade? Ele veio conceder a todos aqueles que choram em Sião, dar-lhes uma beleza em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de luto, vestes de louvor em vez de um espírito pesado. E continua dizendo, para que possam ser chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Então Deus, Ele quer pegar pessoas que foram realmente massacradas, machucadas, feridas, usadas e abusadas e curá-las. Mas Ele não quer nos curar só para nos sentarmos em algum lugar e nos sentirmos bem. Ele quer que nós aprendamos a dar às outras pessoas o que foi dado a nós. Tem alguém em casa aqui nesta manhã?
Não desprezeis a disciplina de Deus. Peça a Deus para lidar com você. Eu te desafio a pedir a Deus para te podar. E você pode pedir que Ele comece com coisas pequenininhas. Só um cortezinho bem pequenininho aqui e ali, Senhor. Nada daquelas coisas grandes. Quantos sabem o que eu quero dizer quando falo que Deus tem que cortar as coisas mortas da nossa vida? Ok, sabe, estas coisas ocupam você e são coisas mortas. Você gasta seu tempo com coisas que não têm vida nelas. Vamos lá? Você se assenta para almoçar com as pessoas com quem trabalha e você as ouve reclamar do seu local de trabalho, fazendo fofocas sobre todo mundo, e você só está gastando seu tempo com algo morto. E Deus quer que você se livre dessas coisas mortas. Ele quer que você fique com as vivas e que você viva por Ele e glorifique a Ele. Deus tem algo maravilhoso que quer fazer na vida de todos nós, sabe? Mas nós temos que estar enraizados nele. Não somos curados apenas para sermos curados, somos curados para ajudar as outras pessoas. Ou se eu sei que o que eu faço deixa o diabo com tanta raiva que ele quase não suporta. Se você acha que o inimigo te ataca, você deveria tentar estar aqui, ó. Porque Deus curou a minha vida. E Ele fez coisas tão surpreendentes em mim. E eu acredito que só vou conseguir revidar o diabo pelo que Ele fez comigo na minha infância, é ajudando o máximo de pessoas que eu puder ajudar. Então, em vez de ficar aqui parado, ficando amargurado pelo resto de sua vida só porque você teve um começo ruim, não importa como você começa, mas sim como você termina. Amém? E estou aqui para te dizer, não importa o que você não tem, você tem a Deus. E contanto que você o tenha ao seu lado, você e Deus juntos podem derrotar qualquer coisa em sua vida. Qualquer coisa. Deus, Ele tem um plano para cada um de vocês aqui. Nenhuma pessoa está em um poço tão profundo que Deus não possa te alcançar e te levantar. Ninguém pecou tanto que não possa ser perdoado. Quero que me ouça hoje. Não estou só pregando para vocês aqui, Jesus está falando com você nesta manhã. Ele quer que você saiba que Ele é o Deus de novos começos, Ele é o Deus dos recomeços. Deixe tudo que ficou para trás e comece novamente hoje. Este é o dia em que o Senhor já fez, celebrarei, regozijarei. Não desperdice o hoje, ficando deprimido sobre o ontem. Amém? Seja um carvalho de justiça. Tome uma decisão hoje de que você vai começar a fazer algumas orações um pouco diferentes, não apenas me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Eu preciso que você faça isso. Não, ore para que Deus mostre alguém para que você possa ser uma bênção hoje. Comece no intervalo do almoço. Talvez você veja alguém que parece estar um pouco para baixo ou use um pouco de discernimento, talvez haja alguém que você perceba que você pode ir até ela e encorajá-la e animá-la. Talvez você possa comprar um livro para alguém. Vai e compre 4 ou 5 e procure alguém para ofertá-los. Bem, por que você está rindo? Eu falo sério. Havia um homem, ele trabalha na nossa equipe agora, mas ele costumava participar das reuniões e aparecia em todas. E tudo que ele fazia era comprar o material e sair
dando às pessoas. Ele usava um casaco sobretudo. Às vezes, ele até assustava as pessoas e as pessoas ficavam assim, eu, hein? Sabe, existem muito mais coisas que você pode fazer para os outros do que ficar sentado por aí sentindo pena de você mesmo. Existem muitas maneiras pelas quais você pode ser uma bênção para outras pessoas. Isso pode envolver dinheiro, mas pode não envolver dinheiro. Não importa o quanto você tenha sido ferido, há alguém neste lugar hoje que está bem pior do que você está. E vou lhe dizer o que Deus quer lhe dizer hoje. Algo que Ele me disse uma vez, Joyce, se você cuida dos meus negócios, eu cuido dos seus. Eu posso te dar essa palavra hoje? Você cuida dos negócios de Deus e deixa que Ele cuide dos seus. Amém? Deus, mostre-me a quem eu posso ajudar hoje. Ajuda-me a andar nos frutos do Espírito. Mostra-me o que eu posso fazer para te servir. Lide comigo, Jesus. Pegue suas tesouras de poda e me faça da maneira como você quer que eu seja. Não da maneira que eu quero ser. Por fim, a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 12, não despreze a disciplina de Deus. Nós temos que amar quando Deus vem lidar conosco. Demora um pouco para se chegar lá, mas agora, quando eu sinto a convicção de Deus na minha vida, quando Ele me deixa saber que não gosta do jeito que eu estou fazendo algo, eu fico tão grata a Ele, porque Deus me ama tanto que Ele não vai me deixar sozinha na minha bagunça. Amém? Então, quando Deus colocar o dedo dele em algo em sua vida, não murmure. Meu Deus, agradeço por me amar o suficiente para chamar minha atenção para isso. Agora eu estou confiando em Ti para me ajudar a superar. Quando nós estamos certos no meio de algo muito difícil, nem sempre é fácil confiar em Deus ou manter um bom fruto. Às vezes queremos nos retirar e ocultar-nos e sentar num canto e sentir pena de nós. Mas lembre-se, não é por nossa própria força que passamos por desafios, é dependendo totalmente do Espírito Santo. E isto é algo que faz a diferença. E é muito importante continuar fazendo o bem, mesmo quando você está no meio das dificuldades. A Bíblia nos diz lá nos Salmos 37, confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. Eu amo isso e eu acho que é muito importante.